Nesse tutorial eu vou falar sobre protoboard. Como vocês podem ver, eu tenho algumas aqui, né? A protoboard, ela é um instrumento importantíssimo para quem está aprendendo eletrônica, porque através dela a gente consegue montar praticamente qualquer circuito, tá? Circuitos de amplificadores, retificadores, osciladores de baixa frequência e acionadores, automação, praticamente qualquer serviço, qualquer projeto de baixa frequência a gente consegue montar. Por que eu falo baixa frequência? Porque os projetos com alta frequência, principalmente RF, eles podem vir a ter problemas de capacitância e devido aos contatos, que aumenta a resistência do circuito. Então não é bom para projetos de RF, tá? É bom mesmo para projetos de baixa frequência, ok? Como funciona a protoboard? Toda protoboard, não importa ela, se ela é pequenininha, se ela é média, se é uma protoboard composta como essa, que são várias protoboards. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro protoboards compostas, dispostas, interligadas, de forma a permitir montar um circuito maior. Aqui essa pequenininha para um circuitinho bem simples. Eu tenho outra que ela está um pouco empoeirada porque estava guardada sem tampar. Com média. Aqui eu tenho uma placa ilhada. Vou falar um pouquinho da placa ilhada, mas eu vou falar primeiro aqui dessa outra aqui, ó. Esse aqui é um projeto, por exemplo, que eu estou montando. Eu peguei uma base de madeira e prendi as protoboards para que eu possa fazer o circuito aqui. É um circuito de um microprocessador RISC-V, chama RISC-V. E o nome do meu processador, na verdade, a arquitetura do processador chama RISC-V e o meu processador chama risquinho, que é de RISC, né? Risquinho. É como se fosse um RISC pequenininho, ou então um risco, que é um arranhão no conceito do microprocessador. Está parado, estava abandonado, está todo empoeirado, coitado. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho da placa ilhada também, antes de eu terminar sobre a protoboard. A placa ilhada, ela permite você montar circuitos de alta frequência. Você pode montar também circuitos de baixa frequência, mas quando você precisa de um local para fazer um protótipo de alta frequência, a placa ilhada é melhor, tá certo? Ela dispõe de vários furinhos, né, com uma camada de cobre em torno deles, para que você solde e interconecte. Há duas formas de usar a placa ilhada. Você pode usar ela do lado correto, aonde você coloca o componente e solda na parte de trás dela, né? Então você põe na frente o componente, vira e solda. Há pessoas, por exemplo, o professor Bairros, ele gosta muito de usar a placa ilhada para cima, com as ilhas, o lado de cobre para cima, ele solda e interliga. É uma forma também muito boa de se usar, porque facilita a troca rápida de componente. Então você está aqui na bancada fazendo o teste, você solda o componente aqui e desolda com facilidade, tá certo? Então ela é bem mais fácil. E a placa ilhada não dá mau contato, porque está soldado o componente. O que pode acontecer é no excesso de uso de esquentar a trilha, né? A ilha, ela se soltar, o cobre se soltar, tá certo? Então deixa a placa ilhada aqui de lado, vamos ver o protoboard. O que caracteriza o protoboard? Ele é composto por furinhos aonde ele encaixa exatamente os componentes. Ele tem o tamanho exato para um componente se encaixar aqui. Seja um capacitor como esse, certo? Seja um capacitor grande como esse, ou seja um LEDzinho pequeno. Ele já tem as dimensões
qualquer componente. Todos os componentes seguem uma padronização de tamanho, né? Ele vai ocupar um espaço ou mais, mas ele vai sempre se encaixar perfeitamente. Por exemplo, um circuito integrado, ele encaixa perfeitamente, certo? E ela, além dos furinhos para se conectar aos componentes, ela é formada por colunas que são interconectadas. Então, esses furinhos da coluna, ela é normalmente numerada, alguns protoboards são numeradas, como essa aqui, vem a numeração da coluna e a numeração das linhas. As linhas não são interconectadas, então esse pino não está interconectado com esse. Para eu conectar um pino de uma coluna com um pino de outra coluna, eu preciso através de um jumper. Então, um jumper você pode usar diversos. Eu tenho um pote cheio de jumpers de vários tipos, tá? E você usa jumpers ou grande ou pequeno. Esse que eu peguei aqui, ele é macho fêmea, que é normalmente para conectar em outro local. Ou então você pode usar também esse tipo de jumper. Esse aqui sou eu mesmo que fiz, né? Você vai encaixar ele aqui. Esse jumper está meio que fuleiragem, como diz aqui. Então você conecta uma coluna com a outra através de jumpers, certo? Então, repetindo, nós temos colunas que são interconectadas, os pontos das colunas, e temos linhas. Para interconectar uma linha de uma coluna com a linha de outra coluna, eu preciso usar um jumper. Esse corte que tem no meio dela é para facilitar a remoção do chip, tá certo? Então, ó, você encaixa o chip. Eu na verdade eu tenho esse pé de cabra minúsculo aqui próprio para esse tipo de remoção e tira com facilidade. Então aqui você consegue encaixar alguma coisa e tirar o chip. Normalmente uma chave de fenda fininha, ok? Além dessas colunas, você tem um barramento que em algumas protoboards é tingido de azul, com a linha azul aqui, e outras tem uma linha tingida de vermelho, que um é o negativo e o outro sugere ser o positivo. É uma convenção, não quer dizer que se você ligar ao contrário vai dar problema, é uma convenção, tá certo? Um é o negativo, o outro é o positivo, então ele vem tingido com uma linha de vermelho e uma linha de azul. E ele é conectado de fora a fora a linha. Essa linha começa aqui e segue até o fim interconectada. Então, para eu conectar um fornecimento de tensão, eu coloco a entrada da fonte, né, aqui, ligo lá na fonte e pego desse ponto e trago cá para o CI. Ok? Claro que você vai usar um jumper num tamanho adequado para não ficar essa volta muito grande aqui. Na hora que a gente está prototipando, a gente vai colocando os jumpers da forma que a gente encontra. Mas no decorrer que o projeto está pronto, você pega os jumpers e faz jumpers no tamanho correto, bem acabadinho, né? Que fica aquele projeto bem feitinho. Eu vou colocar uma foto de um projeto bem feito com os jumpers cortadinho direitinho. Já essa protoboard menor, ela só tem as colunas, tá vendo? Ela não tem um barramento de tensão, de fornecimento de sinais e tensão, porque esses barramentos laterais, né, eles podem ser usados tanto para alimentação, né, quanto para sinais. Por exemplo, eu tenho uma saída de áudio, eu tenho aqui o barramento de tensão e do outro lado eu faço a saída de áudio do circuito, é um amplificador, por exemplo. A entrada de áudio eu posso usar um barramento e a saída outro barramento, ok? Já na protoboard de maior tamanho, como essa, a estrutura é a mesma. O que pode acontecer de diferente é que no meio dele, esse barramento ele é cortado. Então ele vem seguindo aqui, né, a linha,
e quando chega no meio, ele não interconecta com a outra parte, gerando 2 barramentos. Na verdade fica 4, 2 de um lado, 2 de outro, ok? Então isso acontece em algumas protoboards, nas que são maiores. Essas protoboards, elas são identificadas pelo número de pino. Essa aqui é 540 pontos, número de pontos, 540 pontos. Essa daqui é 840 pontos, tá certo? 840 cada bloco, né? Esse bloco 840, esse bloco 840, esse bloco 840, esse bloco 840. Essa daqui eu não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 17. Calcula aí quantos pontos vão dar, né? Então essa aqui eu não sei de cabeça quantos pontos. Já, por exemplo, ó, você pode ver que há protoboards coloridas, né, com as linhas tingidas de vermelho, e há protoboards que são simplesmente sem identificação nenhuma. Isso varia de marca para marca, não quer dizer nada sobre a qualidade da protoboard. É claro que algumas são melhores em acabamento e pode ter uma durabilidade maior, ela pode suportar uma inserção e remoção dos pinos com mais frequência, porque quando você tira e põe, ela vai afrouxando o conectorzinho dela. Então, algumas têm uma durabilidade maior, mas não é pela cor externa, é pela qualidade do fabricante mesmo, tá ok? Então, sobre protoboards, era isso que eu queria falar. Se tiverem alguma dúvida, posta aí nos comentários, que eu faço um outro vídeo falando sobre o assunto.